Por que a ansiedade vem do nada? Nesse vídeo, além de responder essa pergunta, eu vou te passar vários exercícios para você resolver esse problema. Eu sou Jefferson Henrique, psicólogo especialista em ansiedade há mais de 9 anos. Ensino as pessoas como se livrar da ansiedade e além de ser mentor de outros psicólogos. Vem comigo aqui para esse vídeo. A ansiedade acontece do nada, pessoal, por grandes 3 fatores. Primeiro, passado. Segundo, presente. E terceiro, futuro. Vamos começar falando sobre essa ansiedade do passado? Como que é isso na prática? Então, a ansiedade no passado, ela está relacionada a situações que não foram resolvidas, traumas, questões que você passou com bullying, questões que você sofreu, que você internalizou, que você não expressou e que ficaram guardadas lá de uma maneira ruim, de uma maneira negativa. E o que acontece? Hoje, no presente, isso vem a ser. Os sintomas, eles vêm de uma maneira muito forte, abruptamente, e te deixa no estado de crise, te deixa com sintomas de ansiedade. Então você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo qualquer coisa e nem estar pensando no que aconteceu, mas essa ansiedade é ativada, que é a ansiedade relacionada no passado. Então, a primeira coisa, você precisa identificar quais são as situações que aconteceram com você no passado que hoje podem estar te atrapalhando. O que você sofreu? Qual foi o trauma? Qual foi a situação? O que exatamente te proporcionou de experiência do passado que você considera que você nunca falou sobre isso? Que você sempre guardou para você mesmo, que você sempre internalizou e dessa forma nunca expressou isso. Gente, alguns momentos da vida, eu observo isso com os meus pacientes. A pessoa teve uma situação lá na infância, nunca falou sobre isso, internalizou e de repente estoura uma crise muito forte. É como se fosse uma represa realmente, segurando ali. Chega uma hora que se sobrepor, passar o nível de água, explode, estoura e vai com tudo. Então é por isso que você tem essa ansiedade relacionada ao passado, por coisas que aconteceram que você nunca falou. E podem ser coisas meramente simples, até questões mais complexas, como abusos e assim por diante. Então hoje você precisa identificar quais foram essas situações que aconteceram lá no passado, mas que podem, de alguma forma, estar te atrapalhando no futuro. Como que eu vou saber isso, Jefferson? Se é algo que você guardou e internalizou nunca falou e te traz sofrimento, de alguma forma. E também, gente, sonhos. Às vezes tem um sonho com algo que aconteceu no passado, alguém morreu, um sonho com a mãe, um sonho com o avô que você perdeu e tal, e acorda com uma crise de ansiedade, por exemplo. Ou você sonha com um relacionamento passado, ou você sonha com uma situação que não deu certo, uma frustração e assim por diante, e acorda com uma ansiedade. Você nem estava pensando naquilo. Isso acontece porque o nosso inconsciente, através dos sonhos, eles são representações de situações traumáticas que aconteceram no passado. Então hoje, você precisa identificar tanto a questão do passado quanto a questão de sonhos, o que aconteceu que não deu certo, que foi ruim, que foi traumático. Comece a desenvolver hoje, comece a tirar tempo para isso. Para desenvolver o quê? Consciência sobre as coisas que não deu certo, que eventualmente foram frustrantes para você, de repente uma separação e assim por diante, que isso pode estar causando ansiedade hoje, ok? Essa é a primeira parte. Segunda parte, ansiedade no presente. É o estado automático. Você vai vivendo, vai trabalhando, vai criando filho, vai na faculdade, está na escola, você está no relacionamento, você vai vivendo ali o seu dia a dia. E nesse mundo que a gente está hoje 100% acelerado, tudo para ontem, cada vez mais você vai ficando mais acelerado. E aí você vai entrando num nível automático e você passa a sobreviver e não viver. Então quando o paciente chega na clínica aqui e começa a conversar com ele, eu começo a observar o quê? Várias questões que ele está enfrentando que ele nem tem consciência. É o problema no trabalho, é o problema no casamento, é o problema com o filho, é a situação financeira, é o problema em relação à casa, enfim, etc. Eu falo, olha, você já parou para perceber quantas coisas estão acontecendo com você ao mesmo tempo? Olha só, tudo isso está acontecendo com você. Você não é de ferro, você é uma pessoa, você precisa desacelerar. Então a ansiedade no presente, ela vem do nada, você está em algum momento daqui a pouco
começa a ter uma crise, ou mesmo lá no trabalho, daqui a pouco começa dor de cabeça, coração acelera. Por quê? É tudo que você está vivendo hoje. E existem momentos no seu dia a dia que essa ansiedade vem do nada, mas elas estão vindo do nada, a ansiedade está vindo do nada, acusando que coisas no presente que estão acontecendo com você não estão certas, não estão legais, não está resolvido, ou você está no sistema automático. Legal, então o que você precisa fazer? Você precisa tirar um tempo. Estou te fazendo um convite para você tirar um tempo para você e começar a olhar para você, olhar para dentro. Quais são as coisas que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? Para onde você está indo hoje? Você só está vivendo, sobrevivendo? Como é que está hoje? Como é que está esse sentido da vida hoje? Por que você faz as coisas que você faz hoje? Comece a observar. Será que precisa de tudo isso? Será que essa cobrança interna, essa mente acelerada, precisa disso? Comece a observar todas essas coisas que você está vivendo e comece a focar no quê? Naquilo que é principal, naquilo que é essencial, naquilo que é o 80-20, naquilo que vai te trazer saúde emocional, sabe? Sai desse nível automático identificando tudo isso que você faz hoje. Aí você vira para mim e fala assim, Jefferson, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho filhos, tá tudo certo, tudo bem, eu compreendo de verdade, sem problemas. Mas olha só, às vezes não é todas as coisas que você faz, ok? Tá tudo bem, você tem que equilibrar muitas coisas, tá? Tudo certo. Mas como você lida com essas coisas no presente, na sua mente? Então, como você tem lidado com isso? É a busca pela perfeição? É deixar tudo organizado, tudo arrumado? É querer que tá tudo certo, tá casa 100% organizada, filhos sem brigar, totalmente comportados? Gente, entende? Às vezes a questão é a forma como você lida com as questões internas, não o volume de coisas que estão externas acontecendo contigo. Então, no presente, essa ansiedade ela vem do nada por conta dessas questões, quantidade de questões, mas também pela forma como você lida com essa quantidade de questões. Ok? Por exemplo, eu tenho várias coisas para fazer no meu dia, mas a diferença é como lidar com isso. Se a minha terapia está em dia, se eu estou bem emocionalmente, se meus hábitos estão legais, consigo resolver de uma maneira tranquila, certo? E o terceiro aspecto é a ansiedade do futuro, ansiedade futura. Você já parou para pensar que os seus pensamentos, eles te sabotam? Às vezes você trabalhou a semana inteira. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, é sexta-feira. E você começa a sabotar. Nossa, mas será que vai dar certo? Será que tudo isso que eu fiz vai dar resultado? E você começa a se cobrar, e você começa a pensar de maneira tóxica, e você começa a olhar lá para frente de maneira catastrófica. Eu não estou falando isso para te julgar, estou falando isso para te mostrar o que está acontecendo. E aí você vai pensando lá no futuro e começa a acontecer o quê? Sentir no presente. Suas projeções, seus pensamentos em relação ao futuro, eles são respostas emocionais do presente. Tudo que você pensa, você sente. Então, se você pensa numa situação negativa no futuro, logo você vai ter os sentimentos daquela situação que você está pensando no futuro que não aconteceu, que não está no seu controle, mas que te causa ansiedade hoje. Então, eu falo para você, cuidado com o que você pensa em relação ao seu futuro. Não é porque uma coisa que não deu certo ontem, não deu certo hoje, que vai ser da mesma forma lá na frente. É melhor você ter pensamentos mais racionais. Tá tudo certo você ser uma pessoa otimista, tá tudo certo você confiar em Deus, você ter seu credo, tua religião, tudo certo, sua expectativa de maneira otimista em relação ao futuro. Mas isso apenas não é suficiente, você precisa tratar os seus pensamentos em relação ao futuro de maneira racional. Jefferson, por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você começa a olhar para a ansiedade, para as coisas que você vai pensar no futuro, daqui a pouco você nem sabe mais por que está com ansiedade. Viu? Por que você está com ansiedade? Ah, é que eu estou pensando no futuro. Mas o quê? Ah, nem sei mais. Por quê? Um pensamento ele gera uma cadeia de outros pensamentos, dos quais você vai causando esse nível de ansiedade importante hoje. Então, na prática, você precisa identificar esses pensamentos, para pensar a forma como você está pensando em relação ao seu próprio futuro.
e comece a ter uma perspectiva, uma projeção mais racional, sabe? É importante você ser otimista e ter uma visão, tá? Sobre as coisas que podem acontecer. Mas também você precisa ter um planejamento racional. Então, duas coisas aqui. Planejamento racional em relação ao futuro vai te traçar um caminho pelo qual você vai seguir e vai te trazer o quê? Racionalidade, construção em relação ao processo que você está vivendo. Você vai parar de ficar naquela, ai meu Deus, vai dar certo, não vai ser isso. Não, para. Faz um planejamento racional sobre a perspectiva do futuro. E a segunda coisa que você precisa fazer é duvidar dos pensamentos que você tem em relação ao futuro. Ai, vai ser tudo errado, vai dar tudo... Calma, não é regra, não é uma regra. Tenha essa perspectiva, pense a respeito dessas duas situações de planejamento concreto, né, e avaliando os seus resultados e comemorando os pequenos progressos. E além disso, duvidar, prestar atenção nos pensamentos que você está tendo em relação ao seu futuro. Combinado? Eu tenho certeza que dessa forma, aplicando todas essas ferramentas que eu te passei aqui hoje, você vai começar a sair desse estado de ansiedade automático que você está vivendo no presente, parar de ser escravo das coisas que aconteceram no passado, tornando consciente essas coisas, ok? Buscando ressignificar, dar outro sentido para isso. E também tendo um planejamento e uma visão mais racional sobre a perspectiva do seu futuro, sobre o que você pensa lá na frente. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É sempre um privilégio poder gravar e poder conversar aqui com vocês a respeito desse tema que eu gosto muito, que é a ansiedade. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário que eu vou estar respondendo. Vem gravando vídeos a respeito do que vocês mais querem ver aqui. Tudo bem? Deixa seu like e se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.